Fala galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais uma aula para vocês. E hoje a gente vai falar sobre a isomeria espacial. A isomeria que vai se importar mais com a forma tridimensional das moléculas. Vou pegar minhas canetas aqui, vai se importar mais com a forma tridimensional, a disposição espacial dos átomos de uma molécula, beleza? Não que a gente não consiga enxergar essa isomeria espacial na fórmula estrutural plana, mas essa isomeria se manifesta na estrutura tridimensional das moléculas, beleza? Mas antes da gente começar, me segue lá no Instagram, @monstrão da química, se você quiser falar comigo, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, é só mandar lá por direct que eu sempre vou dar uma paradinha para dar uma respondida em vocês, tranquilo? Bora partir para a aula. Galera, o lance é o seguinte, isomeria espacial a gente tem a geométrica, que é conhecida como cis-trans, e a isomeria óptica, que é aquela isomeria do carbono quiral. Vai ser o próximo caso depois da isomeria geométrica. Mas bora para a isomeria geométrica primeiro. Geométrica, também conhecida como isomeria cis e trans, quando na verdade cis e trans são os dois casos possíveis da isomeria geométrica. Beleza? Vamos lá. Então, ó, condição de existência. A gente tem dois blocos que podem ter isomeria geométrica, em compostos insaturados, que é o mais comum, que mais aparece, ou com ciclos saturados. E qual é a condição de existência? O que tem que rolar para essa isomeria poder acontecer? Galera, a gente não pode ter dois grupos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono. E mais, essa molécula não pode ter livre rotação entre esses carbonos. Por quê? Se esses dois carbonos fossem saturados, claro, eu teria mais um ligante de cada lado, mas eu poderia rodar livremente essa ligação. Deixa eu mostrar aqui com as minhas canetas, acho que vai ficar mais fácil de você compreender. Se liga só, se eu tenho apenas uma ligação simples, o que acontece? Na ligação simples, ó, eu tenho essa livre rotação. Então a molécula ser desenhada de uma maneira diferente, não tem problema nenhum. Agora, você mudando a disposição dos átomos, né, com a ligação simples, não tem problema nenhum, é como se ela tivesse rodado. Agora, quando você tem a dupla ligação, se você tenta rodar, ó, bota aí duas canetas na sua mão e tenta rodar assim. Tu não vai conseguir sem rodar a molécula inteira. Então, se eu pego essas duas moléculas aqui, por exemplo, não parece que eu simplesmente girei esse cloro aqui, ó, eu não girei essa molécula aqui? Só que se eu tento girar com essa dupla ligação aqui, ó, a molécula iria girar inteira. Aí ficaria com os dois cloros embaixo e os dois hidrogênios em cima. Então, não rola essa livre rotação. Essa molécula aqui foi uma molécula preparada diferente dessa aqui. Uma reação provavelmente estéreo-seletiva, que tem aí preferência por uma composição espacial, o cloro atacando por baixo ou por cima. Enfim, provavelmente a formação das duas foi diferente. Logo, são duas moléculas diferentes e eu vou te provar isso daqui a pouco. Então, para compostos insaturados ou para ciclos saturados, no ciclo também não dá, né? Se o ciclo está fechadinho aqui, se você tenta rodar um átomo, o ciclo vai girar inteiro, tudo bem? Mesmo sendo carbonos saturados, esse ciclo está preso, um carbono está preso ao outro. E aí o que você vai fazer? A condição de existência, galera, é essa aqui, ó. Você não pode ter dois grupos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono, hipótese nenhuma. Então, ó, o grupo 1 tem que ser diferente do grupo 2. Nos dois casos aqui, ó, 1 diferente de 2 e 3 diferente de 4. Você não pode ter dois grupos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono. Se eu tivesse aqui, ó, em vez de um cloro, um hidrogênio, aqui, ó, em vez de um cloro, um hidrogênio, qual seria a diferença entre essas duas moléculas? Nenhuma, não tem diferença nenhuma, beleza? Então você não pode ter, deixa eu apagar aqui os hidrogênios, fazer o cloro de novo, você não pode ter dois grupos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono. Tranquilo? Beleza? E aí, como é que você vai determinar se uma molécula é cis ou se ela é trans? Galera, a gente vai ter um eixo que é exatamente esse eixo onde a livre rotação não é permitida. Esse vai ser o nosso eixo de referência, tá? Nós vamos chamar de eixo de referência daqui para frente. Vamos lá, vamos adotar como eixo de referência. Esse eixo é o eixo internuclear aqui dos carbonos. Como assim monstrar internuclear? É o eixo que passa no meio dos carbonos aqui, tudo bem? Vou colocar só eixo de referência aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, entre esses dois carbonos. Desse lado de cá é entre esse carbono e esse aqui do ciclo, ó. Passou o eixo aqui. Tudo bem? E aí, qual o grande lance? Você vai ter que olhar o seguinte, olha para esse carbono, vou chamar aqui o da direita, eu vou chamar de carbono A, e o da esquerda eu vou chamar de carbono B, tudo bem? No carbono A, eu tenho que procurar entre esses dois grupos aqui qual tem a maior prioridade, ou seja, qual dos grupos é o grupo de maior massa molar, maior peso molecular. Vou olhar qual dos dois tem o maior peso molecular. Ah, vamos supor que seja o 1, beleza? Vou para o outro carbono, vou para o CB. No CB, o grupo de maior massa molar é o grupo 4, beleza?
Se eu tenho os grupos de maior massa molar em lados opostos com relação aos dois carbonos, um está aqui, o outro está aqui. Se eles estão em lados opostos do plano, nós temos o isômero trans. Tranquilo? Agora, se o grupo de maior prioridade fosse o grupo de número 3 aqui no carbono B, nós teríamos 3 e 1. Os dois grupos de maior prioridade estão do mesmo lado do plano. Nós teríamos o isômero cis. Tranquilo? Então, cis, todo mundo do mesmo lado do plano. Trans, os maiores estão em lados opostos do plano de referência. Foi? Beleza? A mesma coisa para ciclocompostos. Os maiores, os de maior massa molar, os de maior prioridade, estão no mesmo lado do plano, isômero cis. Lados opostos, isômero trans. Tranquilo? Beleza? Show. Bora lá para esse exemplo aqui. Pessoal, o primeiro, e aí? Cis ou trans? Fala para mim, qual é a coisa que a gente faz? Qual é a primeira coisa? Vai na dupla e traça o eixo de referência. Tá traçado. Beleza? Quais são os grupos de maior prioridade em cada um dos carbonos? Bora ver aqui? No carbono do lado direito, aqui ó, nesse carbono aqui do lado direito, o maior grupo de prioridade é o cloro. Porque o cloro tem massa 35,5 contra apenas 1 do hidrogênio. Para o outro carbono, o grupo de maior prioridade também é o cloro, beleza? Então esse é um composto cis ou trans? Esse é cis. Então o nome dele ficaria cis. Fala aí, eu tenho dois carbonos, cis 1,2, porque tem um cloro no carbono 1 e um cloro no carbono 2. 1,2 dicloro eteno. Dicloro por quê? Dois cloros, um e outro no carbono 2. Dicloro eteno, et, dois carbonos em saturação entre esses dois carbonos e O, porque na verdade ele é um derivado de hidrocarboneto, ele é um aleto de alquila, tudo bem? A gente trata esses cloros como se eles fossem ramificações da cadeia, mas são grupos funcionais. Show? Beleza? 2 de cloreteno. Tranquilo? Maravilha. Deixa eu reforçar esse C do cis aqui, que ficou meio apagadinho. Agora vai... Aê, melhorou. E aí, beleza. Bom, no de baixo agora. Bora fazer o mesmo esquema? O de baixo vai ser o trans. Beleza, mas qual é o raciocínio que a gente vai discorrer aqui? Bom, vamos desenvolver. Passei o plano de referência, tudo bem? Tá lá, tá passado o plano de referência. Opa, tá passado? Aí, agora tá. Carbono do lado direito, ligante de maior prioridade é o cloro. O hidrogênio tem massa 1. O hidrogênio é sempre de menor prioridade, beleza? Do outro lado, Cl é o de maior prioridade. Os dois estão em lados opostos. Lados opostos é trans. Então aqui, em vez de cis 2 de cloreteno, seria o trans. Vou colocar aqui trans 1,2 de cloro eteno. Tranquilo? Cis, trans. Cis, trans. Tranquilo? Beleza? Mostrou, mas nem tem diferença entre os dois. Você quer ver? Tem diferença sim, porque um deles vai ser polar e o outro vai ser apolar. Olha só que doideira, hein? Olha só que loucura. Filhão, o lance é o seguinte, bora ver a polaridade dessas duas moléculas. Eu vou deixar você tirar um print porque eu vou dar uma rabiscada boa aqui agora, ó. Se você quiser, tira seu print aí. Printou? Maravilha. Bom, vou até aproveitar para subir um pouquinho isso aqui. Isso aqui acho que ficou um pouco abaixo da câmera aí. Vamos lá. Pá. Aí, beleza. Deixa eu ver se saiu legal agora. Yes! Vamos lá. Galera, o lance é o seguinte. Como é que eu sei que uma é polar e a outra é apolar aqui? Faz análise aqui junto comigo, ó. Aqui, ó. Carbono e cloro. O cloro é mais eletronegativo, puxa elétron para ele. Aqui, o cloro puxa também. Aqui entre o carbono e o hidrogênio, o carbono puxa. E aqui o carbono puxa também, porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá todo mundo puxando elétron para cima, certo? Os vetores estão apontando para cima. Então, nós temos um momento de polar resultante para onde? Para cima aqui. Então, para essa molécula, a gente tem um momento de polar resultante, lembra do Mi resultante? Diferente de zero. Logo, nós temos uma molécula caracterizada como uma molécula o quê? Polar. Tranquilo? Essa molécula é polar. Se ela é polar, ela é solúvel em solventes polares, tipo a água, ela é hidrossolúvel. Tranquilo? Beleza? Provavelmente, se ela é polar, ela faz dipolo permanente, como força intermolecular predominante. Agora, bora olhar para essa outra aqui de baixo. Ela vai ser apolar. Olha só que viagem. Aqui, ó, o cloro puxa elétron do carbono por ser mais eletronegativo. Aqui embaixo também. Opa! Esses dois vetores vão se anular. Um tá para cima, o outro tá para baixo. Os dois vão se anular. Então, ó, esse vetor aqui, ó, anula esse de cá. Beleza? Agora, aqui o carbono tá puxando do hidrogênio
e aqui o carbono está puxando o hidrogênio. Caraca, esses dois vetores também vão se anular. Ó, aqui, anula aqui. Então a gente pode afirmar que o momento dipolar resultante para essa molécula trans, a de baixo, o momento dipolar resultante é igual a zero. Então aqui nós temos uma molécula apolar. Caramba! Olha a diferença só pela posição de um átomo. Vou botar aqui, ó, molécula apolar. Cara, a molécula aqui embaixo é apolar, enquanto lá em cima é polar, só pela diferença de um cloro. Olha isso! E aí, se ela é apolar, ela provavelmente é solúvel em solventes orgânicos apolares, tipo hexano. Tranquilo? Então ela é ela é solúvel em solventes apolares, só pela diferença na posição do cloro. E mais, qual o tipo de força intermolecular que ela faz? Dipolo induzido, enquanto a de cima faz dipolo permanente. Então o ponto de ebulição dessa molécula daqui de cima provavelmente é mais alto do que o dessa molécula daqui de baixo. Por quê? Dipolo permanente é mais intenso do que o dipolo induzido. Foi ou não foi? Tranquilo? Beleza? Tira seu print aí. E aí? Printou? Maravilha! Galera, dá pra gente determinar se uma molécula é cis num ponto, trans no outro, se ela é trans em um ponto, cis no outro. Então vou colocar aqui pra gente determinar quais os pontos são de cis e de trans e quais moléculas se apresentam aqui como cis, como trans, enfim. Vou botar alguns exemplos pra gente trabalhar aqui com a isomeria geométrica. E aí? Partiu? Bora! Bora para alguns exemplos para determinar se as moléculas aqui são cis ou trans, ou mais, se elas são cis, 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 trans, 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 cis, trans, cis. Dá para ser... Dá? Dá, claro que dá. Você tem pontos em que a molécula é cis e pontos em que a molécula é trans. Isso acontece com moléculas poliinsaturadas. Como assim? Tem mais de uma insaturação. Vem comigo. Primeiro, essa molécula aqui é a molécula do but-1-eno, ou um buteno, beleza? Qual é a nomenclatura antiga? Nova é but-1-eno. Beleza. Então aqui com o but-1-eno eu quero saber se essa molécula é cis ou trans. O que você faz? Qual é o meu eixo de referência? Bom, primeiro o plano tem que ser traçado entre esses dois carbonos aqui, que fazem parte da insaturação. Beleza. O que eu vou fazer? Traço o plano. Tracei. Beleza, tá traçado o plano. Agora você tem que ver quem é que tá no mesmo lado do plano e quem está em lados opostos. No carbono da direita, aqui você tem um CH3 para cima. Vou fazer aqui o CH3. E aqui para baixo você tem um hidrogênio. No carbono da esquerda, você tem um H para cima e o CH3 para baixo. Vou botar aqui H3C. Beleza? Bora lá. Cortando o plano, não precisa virar a molécula. Olha para a molécula do jeito que ela está aqui. Cortando o plano. Deixa eu aceitar a luz aqui. Aí, ajeita aí, minha filha. Aí, ajeitou. E aí, vambora. Então, que viagem. Aqui, ó, qual o grande lance, galera? Reparem que no carbono do lado direito, o grupo de maior prioridade é o CH3, tá para cima. No carbono da esquerda, o grupo de maior prioridade é o CH3 também, tá para baixo. O CH3 tem massa molar maior do que o hidrogênio. Beleza. Então eles estão em lados opostos. Aqui seria o isômero cis ou trans? Trans, beleza? Aqui seria o trans but-1-eno. Agora, se eu olho, como é que seria o cis but-1-eno? O cis seria assim, vê se você concorda comigo. Assim, ó, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4. But-1-eno não, but-2-eno. Ó a viagem eu falando but-1-eno. But-1-eno a dupla seria aqui. Viajei firme. Então aqui, ó. Aqui é o trans but-2-eno e aqui é o cis but-2-eno. É, o but-1-eno não teria isomeria, isomeria geométrica. Por quê? Seria assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui. Por que que não teria? Tem o hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Tá fora. Não poderia ter isomeria geométrica. Tranquilo? Então, ó, já vou colocar aqui, ó, but-1-eno, tá fora. Show? Vamos nessa. Então, voltando aqui ao but-2-eno, já achei o trans, agora bora pro cis. Como é que você sabe que esse é o cis, mostrão? Assim, ó, bora pegar os carbonos de referência e traçar o plano. Chama no plano. É só passar a linha verde aqui entre os dois carbonos. Pum, passei. Beleza? Bom, para baixo aqui nós temos um CH3. Para baixo aqui eu tenho também um CH3. Beleza? Para cima, hidrogênio. Para cima, hidrogênio. Os dois CH3 estão para baixo, no mesmo lado do plano. Então, esse seria o isômero, que a gente já havia previsto, o isômero cis. Tranques? Beleza? Maravilha, vamos lá. Agora, bora para essa molécula aqui. Essa molécula tem 1, 2, 3 grupamentos.
se não me falha a memória, eu já falei para vocês de ácidos graxos. Lembra quando a gente falou lá de ácido carboxílico? O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa. E aí eu posso ter ácido graxo saturado, ácido graxo insaturado, ácido graxo cis, ácido graxo trans. Beleza? Se é insaturado, ele pode ser um ácido graxo insaturado, cis ou trans. Saturado não pode, porque saturado não tem dupla entre carbonos. Beleza? Então aqui ele tem 3 pontos de insaturação. Então vamos pegar os 3 pontos aqui, ó. Aqui, o azul, o que eu vou colocar aqui em amarelo, laranja, sei lá que cor é essa, nunca entendo essa cor, mas acho mó barato. E aqui, beleza? Se liga, no primeiro ponto tem o hidrogênio para cima e aqui tem o hidrogênio para baixo. Quem tá para cima aqui, ó, a cadeia, e nesse carbono, quem tá para baixo, o resto da cadeia. Tudo bem? Na outra, a mesma coisa, hidrogênio e aqui hidrogênio. E na outra, na parte verde ali, hidrogênio e aqui hidrogênio. Repara, você consegue enxergar o plano? O plano, ele passaria por onde? Passaria por aqui, ó. Passou entre esses 2 carbonos. Galera, repara no seguinte, sem marcar, senão o desenho vai ficar todo cagado aqui, olha só. Do lado esquerdo, o grupo de maior prioridade para esse carbono aqui é esse grupo alquilo aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, esse butil aqui, certo? Pro da direita, o grupo de maior prioridade é esse de baixo. Você pode se guiar pelo de menor prioridade também. Os de menor prioridade estão em lados opostos, então o de maior prioridade também vai estar em lados opostos, certo? Então aqui é cis ou trans? Trans. E do outro lado também vai ser trans, olha aqui, ó, passou aqui. É trans também. E o outro? Também vai ser trans. Tudo bem? Beleza? Então aqui nós teríamos 3 pontos de referência trans. Então aqui, ó, o primeiro é trans, o segundo é trans e o terceiro é trans. Tudo bem? Mostrão podia ter trans, cis, trans? Poderia sem problema nenhum. Quer ver? Olha pra cá. Olha para esse outro exemplo. Aqui eu coloquei só cis, mas vou colocar umzinho a mais aqui para a gente ter um trans. Aqui, ó. Foi. Quer ver? Vamos lá? Primeiro par de carbonos aqui. Passa o eixo de referência. Vou passar. Passei. Passei o plano de referência. Tranquilo? Passou o plano de referência. Quem é que tá ligado nesse carbono? O grupo da cadeia para lá, para baixo, começando para baixo. E para cima, quem é que tá aqui? O hidrogênio. Nesse carbono de cá, CH3 para cima, vou botar aqui CH3 para cima, para baixo, hidrogênio. Beleza? Show. E aí, plano de referência, já passei, maior prioridade, CH3 aqui e o resto da cadeia para baixo. Lados opostos. Aqui, ó, essa primeira parte é trans. Beleza? Segunda parte, cis ou trans, galera? Cis? Cis, exato. Aqui, ó, carbono, carbono. Passa o plano de referência. Passei. Vral. Passei. Hidrogênio para cima, hidrogênio para cima, certo? Cadeia carbônica para baixo, cadeia carbônica para baixo. Os ligantes de maior prioridade estão no mesmo lado do plano. Então, esse aqui seria uma parte cis. E a outra de cá também seria cis, ó, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Aqui também seria uma parte cis. Então você pode ter numa mesma molécula o arranjo cis e o arranjo trans. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Pessoal, uma última agora para a gente fechar essa parte de isomeria geométrica. A última aqui agora é num ciclo. Beleza, vamos lá. Tem carbono aqui, tem carbono aqui. Chama no plano. Chamei. Pronto, passou o plano aqui. E monstrão, tá faltando ligante aqui. Tá não, olha só. Eu omiti o hidrogênio desse lado de cá. Pronto, já coloquei. Eu acho que é cis, hein? Bora ver? Carbono da direita. Qual dos 2 ligantes tem maior prioridade? Maior massa molar, que é o bromo. O flúor tem 19, o bromo tem 80 e pouco de massa molar. Tá aí o bromo, beleza? Agora, do lado esquerdo, o de maior prioridade é o CH3. Então, nós temos aqui o isômero cis. Fala pra mim, tranquilidade? Então, tira o seu print aí. Vai lá, vou sair pra você printar. Me engasguei. E aí, printou? Maravilha! Galera, isomeria geométrica, assim, papum, foi, fechou. Agora, bora partir para a isomeria óptica. Quem é o grande ator, quem é o grande astro da isomeria óptica? O carbono quiral. Já já eu falo dele. Bora! Bora de isomeria óptica, então! Galera, a isomeria óptica é um fenômeno caracterizado pela presença, de maneira geral, pela presença de um carbono chamado carbono quiral, ou de carbono assimétrico,
que também pode ser chamado de centro quiral ou de centro assimétrico. O grande lance é, esse átomo de carbono, ele vai ser um átomo de carbono sp3, ou seja, saturado, beleza? E a condição máxima para a existência desse carbono quiral é que ele esteja ligado a 4 grupos diferentes, ou seja, aqui o grupo 1, o ligante 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4. Essa é a condição de existência máxima. Os 4 grupos ligados ao carbono quiral devem ser diferentes. Tranquilo? Beleza. Bom, grupo 1 diferente do 2, do 3 e do 4. E esse carbono tem que ser saturado, ou seja, um carbono sp3. Tranquilo? Beleza. E de quebra o lance é, o carbono quiral, ele vai ser uma imagem especular não sobreponível do seu outro possível carbono quiral, do seu outro arranjo possível com os mesmos ligantes. Como assim imagem especular? Tipo sua mão. Se você pega e olha sua mão, não parece que sua mão direita, ela está olhando sua mão esquerda no espelho? Elas são imagens especulares. Mas tenta pegar as suas mãos e sobrepor elas. Olha só, não dá para sobrepor. Elas são imagens especulares? Sim. Mas elas não são sobreponíveis. Você não consegue sobrepor as suas duas mãos. É a mesma coisa com esse carbono quiral. Se eu pego esse carbono de cá, jogo para aqui, e tento sobrepor, vai ficar o 2 em cima do 4, como se ele estivesse olhando no espelho aqui. O 4 não está para trás, ele vai se enxergar na frente aqui. O 3 está no meio, vai se enxergar aqui. O 2 está no plano aqui, ele vai se enxergar para trás aqui. Enfim, o grande lance é, as moléculas parece que elas estão se olhando no espelho aqui, beleza? E se você tenta vir e sobrepor essas moléculas, não dá para sobrepô-las. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, a rigor, o que tu vai ter que fazer na tua prova? Cara, achar carbono quiral. Esse é o bizu, esse é o grande lance. Show? Beleza. Vamos lá. Então, como é que essa isomeria óptica foi... como é que essa isomeria óptica é observada? Primeiro, tem um caso muito famoso, que é o caso da talidomida. Você já ouviu falar? Com certeza. Se você já teve uma aula de isomeria óptica, você já ouviu falar. É bastante provável que você tenha já ouvido falar nessa molécula. O grande lance é, a talidomida é um medicamento que era muito utilizado contra enjoo. Mais ou menos na década de 50, ele era utilizado contra enjoo para mulheres grávidas. Então o grande lance é, a molécula da talidomida, teoricamente, ela teria um efeito de... não analgesia, mas um efeito de cortar um enjoo tradicional em grávidas, certo? Mas essa era apenas um efeito de um dos isômeros da talidomida. O outro isômero tinha um efeito teratogênico. Como assim? Ela tinha o efeito de atuar diretamente na formação do feto e especificamente na formação de membros periféricos do feto. Então, o feto acabava nascendo sem um braço ou com um braço mais curto, sem os dois braços, com os dois braços mais curtos ou com a perna um pouco mais atrofiada. Então, especialmente atuando na formação de membros periféricos. Então muitas crianças começaram a nascer com deformidades, porque tudo por conta da talidomida. Isso se espalhou tanto porque os laboratórios que produziam mandaram amostras para médicos do mundo inteiro. Enfim, isso deu um problema gigante. Então o grande lance é, uma das moléculas da talidomida era um medicamento anti-enjoo e a outra era uma substância com efeito teratogênico fortíssimo. Bizarro, né? Vamos nessa. Então o lance é, como é que eu experimento? Galera, eu não vou colocar a molécula aqui, isso não vai aparecer na tua prova. Colocar a molécula e falar assim, essa molécula aqui, ela é estrógeno ou levógeno? Ela vai desviar a luz para a direita ou para a esquerda? Isso é experimental. É experimental, a não ser que você decore a estrutura da molécula, não tem a menor necessidade disso. O lance é, como é que é o experimento? O que é esse lance de destrógeno, de levógeno? Vem comigo, o Mostrão te explica. O lance é, o experimento funciona da seguinte maneira, você tem uma fonte emissora de luz, beleza? Essa luz que está sendo emitida aqui de cima, deixa eu escrever aqui em cima, ela está indo para todas as direções. É uma luz que a gente classifica como natural, beleza? Luz natural vai ser emitida em todas as direções. Depois eu tenho aqui um polarímetro que vai fazer o quê? Ele vai orientar a trajetória dessa luz. Então essa luz natural vira uma luz polarizada. Agora ela tem a trajetória orientada. Uma luz chique. Tipo, quer ver um exemplo de luz polarizada? Laser. O laser não é uma luz natural, é uma luz polarizada, certo? Tanto que se você acende um laser numa sala escura, ele não vai iluminar a sala toda. Ele vai se propagar em uma única direção, porque é uma luz polarizada. Fera? Bora! Bom, tá aí. Luz polarizada. E aí? Essa luz polarizada, ela vai passar
por uma amostra que tenha essa substância com carbono quiral, ou seja, essa substância opticamente ativa, beleza? E aí o que acontece? Tem um observador, gostou do meu observador? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não sabia fazer o cabelinho raspado do lado, foi mal. Então, ó, a mistura opticamente ativa, ela vai ter a possibilidade de desviar essa luz. Então, se ela desvia, vamos lá, para cima, vamos supor que seja a direita do observador. Para cima, nós teremos um ângulo alfa positivo. Vou chamar aqui de mais alfa. Se desviar para a esquerda, que é a esquerda do observador, que eu defini sendo para baixo, nós teremos um ângulo de desvio menos alfa. Cara, e é bizarro. Cada substância tem o seu ângulo de desvio característico. Mais 64,2. Tem uma substância que tem esse desvio característico. Sinistro. É até um critério de identificação. Enfim, desviou para a direita, mais alfa. Desviou para a esquerda, menos alfa. E aí? Desviou para a direita, a gente chama esse composto de um composto destrógiro. Destrógiro. Que desvia a luz para a direita. Tá aqui, ó, destrógiro. Desviou para a esquerda, left, levógiro. Vai ser uma substância classificada como levógiro, ou substância levógena, substância destrógena e levógena, ou composto destrógeno, composto levógeno, tanto faz. E aí, foi ou não? Tudo bem? Beleza? Tira seu print. E aí, printou? Beleza. Galera, agora vamos para as especificidades do carbono quiral. Como a gente determina número de isômeros ópticos? Quais são os ativos? Quantos podem ser inativos? Regra de Fischer. E como é que a gente determina percentual de isômeros ópticos em misturas com mais de um isômero óptico? E aí, partiu? Já vou começar esse take fazendo uma correção rapidona aqui, hein? Eu falei agora há pouco, regra de Fischer. Não é regra de Fischer, não embaralhei aqui. É regra de Van 't Hoff. Vamos chegar lá já já. Bora! Galera, o lance é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui é, primeiro, tem que achar carbono quiral. Isso é de praxe. Eu já vou trabalhando isso junto com vocês aqui a partir de agora. Show? O lance é, achar carbono quiral, você vai olhando para os carbonos de cada molécula, beleza? Quando você achar um carbono que tem uma hidroxila, um cloro, tem muito radical alquila e tem que ser carbono sp3, tem que ser carbono saturado. Se tivesse aqui uma dupla ligação, aqui ó, já era, já não tem mais carbono quiral nessa parte dessa molécula aqui. Aqui não pode porque tem 3 hidrogênios, aqui não pode porque é sp2 e aqui tem 3 hidrogênios, já era. Agora tirei, já tem carbono quiral na parada. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, como é que a gente determina o número total de isômeros ópticos de uma molécula? Vamos lá? Galera, o lance é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é achar o carbono quiral. Já achei, tá aqui. Você pode representar por um asterisco, um triângulo, eu gosto de botar um asterisco do lado dele, beleza? Um carbono quiral nessa molécula aqui. Então, se a gente tem um carbono quiral, nós temos 2 isômeros ópticos. Vou colocar aqui, ó, 2 isômeros. Quais são esses 2 isômeros? Em que esse carbono quiral é destrógeno, mais o que esse carbono quiral é levógeno. Tudo bem? Então nós temos 2 possibilidades para esse carbono aqui. Mostrão me prova que ele é quiral. Claro que eu te provo rapidão aqui, ó. Esse carbono azul, ele tá ligado a, vamos lá, a uma hidroxila, beleza? Tá ligado a esse metil aqui, H3C, tá ligado a um hidrogênio e tá ligado a um etil. Vou botar aqui, etil. Beleza? CH2 e CH3. Vou escrever etil, botar CH2 e CH3. CH2 e CH3. Tá ligado a um etil. Etil. Volta aqui. Aí. Tudo bem? São 4 grupos diferentes? Sim. Hidrogênio, etil, metil e hidroxila. 4 grupos diferentes é quiral. Beleza. Quantas possibilidades? 2. Pô, mostrão, mas você vai ter que ficar contando sempre? Já vou chegar na regra de Van 't Hoff. Vem. Galera, se a gente tivesse 2 carbonos quirais, essa molécula que eu fiz aqui tem 2 carbonos quirais. Dá pausa aí e acha o carbono quiral você. E aí? Achou? Espero que sim. Vamos lá. Esse aqui, né? Claro que não, porque ele é carbono sp2. Não pode ter carbono quiral, beleza? Não pode ser carbono quiral. Esse, correto? E esse aqui? Não. Qual? Esse aqui. Aqui, ó, tá ligado ao carboxila, CH3 e metil. Esse daqui, hidroxila, metil, hidrogênio e esse resto da cadeia. Ah, mostra mas esse tem metil, esse também. Legal, não tem problema. Você olha cada carbono de maneira individual. Show? Esse carbono não pode ter 4 grupos ligados a ele, que sejam iguais. E esse carbono não pode ter 4 grupos, dentro dos 4 grupos ligados a ele,
um grupo que seja igual ao outro. Não pode ter dois grupos iguais. Show? Beleza. Aqui tá ligado a um metil, hidroxila, resto da cadeia e hidrogênio. 4 grupos diferentes. E esse, o grupo aqui com a hidroxila, metil, carboxila e hidrogênio. 2 carbonos quirais. Quais são as possibilidades? Galera, a gente vai ter 4 possibilidades aqui. Como? Eu fiz essa tabela para você enxergar no braço antes da gente partir para a regra. Então, ó, o carbono 1, ele poderia ser destrógeno. E o 2 também. Então, ó, D, certo? Essa é a primeira possibilidade. Segunda, eu podia ter o carbono 1 destrógeno e o carbono 2 levógeno. Terceira possibilidade, carbono 1 levógeno, carbono 2 destrógeno. Quarta possibilidade, levógeno, ambos levógenos. Eu tenho ali 1, 2, 3, 4. Cadê os 4, monstrão? Tá aqui, ó. 1, eita, apagou aqui. Bora. 1, aí agora foi. 2, 3, 4 possibilidades. Então teremos 4 isômeros ópticos. 2 carbonos quirais, vou colocar aqui, ó. Nós teremos 4 isômeros ópticos. O isômero DD, DL, LD e LL. Poxa, monstro, imagina com 6 carbonos quirais. Caraca, 2, nossa senhora, você não vai ficar contando. Então é por isso que entra a regra de Van 't Hoff, não é Fischer, é a regra de Van 't Hoff. A regra de Van 't Hoff, que diz o seguinte, o número de isômeros ópticos, vou colocar aqui total, ó, e é o número de isômeros ópticos total, vai ser igual a 2 elevado a... Pode ser 2 elevado a N, 2 elevado a X, 2 elevado a C. O que é esse N aqui? Galera, esse N é o número de carbonos quirais que você tem na molécula. Vou colocar aqui o número de carbonos quirais. Tudo bem? Beleza? É para o número de isômeros ópticos total. Agora, tem uma fórmula que determina também o número de possibilidades que você tem para misturas opticamente inativas. Por exemplo, se eu misturo 50%, bota na mistura, 50% desse DD e 50% desse LL, beleza? 50% de cada um. Então, no desvio que eu tenho aqui, o desvio da outra vai ser exatamente o mesmo na direção oposta. Então você vai ter uma mistura que a gente chama de mistura racêmica ou mistura opticamente inativa. Tranquilo? A mistura opticamente inativa vai ser sempre a metade do número total de isômeros ópticos. Então a gente vai ter 2, vou botar aqui, ó, números de isômeros ópticos inativos, vai ser 2 elevado a N menos 1. Ou 2 elevado a N menos 1 ou 2 elevado a N sobre 2 aqui. N, 2 elevado a N, tudo sobre 2. Dá na mesma. Tudo bem? Então se eu tenho 4 isômeros ópticos ativos, eu tenho a possibilidade de formar 2 misturas racêmicas. Ou seja, 2 misturas em que você tem 50% de um composto e 50% do outro, e os dois se anulam, tornando a mistura opticamente inativa. Tranquilo? Beleza? Tira seu print aí. E aí? Printou? Beleza? Bom, agora que você já tirou seu print, já sabe calcular o número de isômeros ópticos totais, vamos para aquela parte do cálculo do percentual de cada um dos isômeros de uma mistura. Tipo um exercício rapidinho para a gente trabalhar. Partiu? Bora ver como é que a gente faz para calcular o percentual de cada um dos isômeros ópticos. Isso pode muito bem vir como uma questão da sua prova ou uma questão até do Enem. Se liga só como é que pode aparecer. A gente tem um composto com essa fórmula estrutural aqui, beleza? E aí eu tenho o seguinte, uma mistura contendo todos os isômeros ópticos desse composto em partes iguais. Tipo assim, se forem 10 compostos, 10% de cada um, sacou? Se forem 20 compostos, 5% de cada um. Se forem 2 compostos, 50% de cada um. Foi ou não? Beleza. Bom, todos os seus compostos em partes iguais. Qual será o percentual de cada um dos isômeros? Bora lá? Galera, o lance é o seguinte. Primeiro, para saber quanto vale cada um, eu preciso saber quantos isômeros eu tenho no total. E para saber quantos isômeros eu tenho no total, de cara, quantos carbonos quirais a gente tem. Vamos nessa. Bom, primeiro carbono, pode ser quiral? Não, tem 3 hidrogênios, tô fora. O segundo, e esse pode, hein? Não, claro que não. Aqui, ó, esse carbono tá ligado a um metil para cima e a um metil para cá. Não pode, tá fora. Esse terceiro carbono pode? Sim, e vai. Aqui, ó.
Esse carbono, ele tá ligado a isso aqui que é um isopropil, beleza? Hidroxila, aqui um hidrogênio e o resto da cadeia. 4 grupos diferentes, beleza? Achamos um carbono quiral. E esse aqui é quiral? Também. Ele tá ligado a um metil, ao resto da cadeia, a carboxila e ao hidrogênio. Então ele é quiral também. Beleza? Esse último é quiral? Claro que não. Carbono sp2 tá fora, já tá descartado de cara. Beleza? Bom, 2 carbonos quirais. Vou botar 2 C aqui, de 2 carbonos quirais. Se nós temos 2 carbonos quirais, bora ver o total de isômeros. Vão ser quantos? 4. Por que mostram 4? Galera, acabei de ver, regra de Van 't Hoff com vocês. O número de isômeros ópticos total, ou do total de isômeros ópticos, é igual a quanto? 2 elevado a N. 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. 2 elevado à segunda potência, 2 elevado ao quadrado, que dá 4 isômeros no total. Logo, esses 4 isômeros aqui vão ser a minha mistura toda. Então, esses 4 isômeros equivalem a quanto? A 100%. E cada um vai valer quanto, então? 25%. Olha que coisa maravilhosa. Cada um vai valer 25%. Por que isso, monstrão? Aqui, ó, se liga, fera. A gente sabe que os 4 isômeros, agora o segundo passo, estou determinando o percentual de cada um. Os 4 isômeros equivalem ao total, 100% da mistura. Foi ou não foi? É o tudo, é o total, são 4 isômeros. Então, um isômero só, um isômero X. Foi ou não? 100 dividido por 4 vai dar quanto? X é igual a 25% da mistura. Então, cada isômero representa uma fração de 25% da mistura. E se fossem 2, 50% de cada isômero da mistura. Fala pra mim, foi ou não foi? Beleza? Tira seu print aí. E aí, printou? Show! Bom, para encerrar, a gente vai falar sobre um ponto muito particular da isomeria óptica, quando a gente tem 2 carbonos quirais, que é o famoso composto meso. A própria molécula rola um desvio para a direita e um desvio para a esquerda dentro dessa molécula e rola uma compensação interna. Quando é que isso acontece? Você vai ver no próximo take. Bora! E para fechar, a gente vai falar sobre composto meso. O que é isso? Se liga só, galera. Composto meso é um composto que é característico de uma substância que tem 2 carbonos quirais idênticos. Esse composto meso, ele vai estar presente em uma dessas possibilidades aqui, beleza? Então, o composto meso vai ser um composto que vai se manifestar dentro de uma fórmula com 2 carbonos quirais idênticos. Ele é uma dessas possibilidades. Vamos nessa? Bora! Galera, um exemplo clássico de uma substância que possui um composto meso é o ácido tartárico. O ácido tartárico, ele tem 2... volta aqui, caneta. Ele tem 2 carbonos quirais idênticos. Repare, primeiro, esse carbono aqui da esquerda, tudo bem? Esse carbono aqui da direita, os 2 são iguaizinhos. Esse ácido é o ácido dihidroxibutano-dioico, certo? Então, o lance é, esse carbono quiral aqui, que eu vou chamar de C1, ele é quiral? Sim, ele é quiral. E o C2 também é quiral. Mas o grande lance é, eles são iguais. Por quê? Ligado aqui a carbono com hidroxila, hidrogênio, carboxila e hidroxila. Os 2 são iguais. Ó. Ligado a carbono com hidroxila, hidrogênio, hidroxila e carboxila. 2 carbonos quirais idênticos. Beleza, então quais vão ser as possibilidades? 2 elevado a N, 2 elevado a 2, 4 possibilidades. Quais são? Carbono 1, destrógeno, carbono 2, destrógeno. Carbono 1, levógeno, carbono 2, levógeno. 1 destrógeno, o 2 levógeno, o 1 levógeno e o 2 destrógeno. Dentro dessas 4 possibilidades, somente essas 2 aqui, ó, são opticamente ativas. Por quê? DD, o ângulo vai ser de mais 2 alfa para a direita. Enfim, vai ser um ângulo de desviar, a luz, quando bater sobre esse composto, vai desviar para a direita. Nesse aqui vai desviar para a esquerda. E nesse vai desviar para onde? Para lugar nenhum. E nesse aqui? Também para lugar nenhum. Rola o que a gente chama de uma compensação interna. E qual é a diferença do destrógeno levógeno para o levógeno destrógeno, se os 2 carbonos quirais são iguais? Nenhuma. Então esses 2 aqui representam uma única possibilidade. Então esse composto em que a gente tem um carbono quiral desviando para a direita e o outro para a esquerda, ambos com o mesmo desvio, mas para lados opostos, mais 30 para a direita e mais 30 para a esquerda, ambos com o mesmo ângulo, só que para lados opostos, esse daqui vai ser o composto
um composto só, não gera duas possibilidades, composto meso. Rola o quê? Rola uma compensação interna. É como se esse aqui estivesse desviando 30 para a direita e esse 30 para a esquerda. Vai desviar para onde? O desvio total? Para lugar nenhum. É o que a gente chama de uma compensação interna. E aí não tem desvio, a molécula é opticamente ativa, é inativa. Vou repetir. Não tem desvio nenhum, a molécula é opticamente inativa por compensação interna. Safo? Tranquilo? Beleza? Então aqui nós teríamos quantos isômeros ópticos no total? Aqui nós teríamos um total de quantos? Fala aí. 1, 2, 3 isômeros ópticos. No total, 2 ativos mais 1 meso. Fala aí. Tranquilo? 2 ativos e 1 composto meso. Tranquilidade? Tira seu print aí, vai lá. Beleza. Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Não importa que horas sejam, sei que tá tarde da noite aqui, mas eu tô aqui gravando na disposição, na pilha, na pressão. Vou dar aquela dormida de 4 horas padrão, vou acordar de novo, vou correr atrás, tem aulão daqui a pouco. Bicho, é isso aqui é a minha vida. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. O que eu faço? Eu sou o professor Marcos Enes, mostrando a química. Eu ajudo você a chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu. Foi.